Germano. Muito obrigado, Germano, por aceitar contribuir um pouquinho com nós sobre essa área de conhecimento que você tem aberto fronteiras aí. Fica à vontade, Germano. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. É um prazer e um desafio estar falando sobre esse trabalho num seminário como esse, né, que de tão alto nível, outras pessoas estão dando palestra aqui. Então, eu vou tentar falar um pouco de como a gente pode enxergar melhor o ambiente e usufruir desses benefícios na modelagem e na área de genética e melhoramento de plantas, mas também na parte de análises genômicas de modo geral. Tentar passar alguns conceitos e falar um pouco do meu trabalho desenvolvido no meu estágio. Isso também envolve o pacote que nós estamos desenvolvendo. Novamente, obrigado pelo convite e qualquer coisa estou à disposição, se quiserem fazer uma pergunta durante a apresentação. Bom, o título dessa apresentação é essa terminologia, envirotype e phenotype, quer dizer, uma relação intrínseca entre o ambiente e o fenótipo. Eu vou desenvolver um pouco isso mais à frente. E com enfoque na predição genômica para múltiplos ambientes. Bom, as mensagens principais dessa apresentação e os conceitos que estão atrelados a ela giram em torno desses 3 pontos aí que estão no título da palestra. Vamos ver, por exemplo, esse efeito envirotype e phenotype, eu vou desenvolver um pouco melhor sobre ele, mas ele está totalmente relacionado a como a gente vai enxergar a norma de reação dos genótipos e a similaridade entre ambientes em conjuntos multiambientais, ou seja, vários experimentos em vários locais, em vários anos, vários manejos. Essa abordagem também ela pode ser integrada por meio de que a gente chamou de Environment-Based Kernels, que são kernels com uma informação ambiental de uma forma processada ecofisiologicamente. Eu vou também explicar isso para vocês. Qual que é a diferença de usar dado ambiental puro e usar o dado envirômico, né, per se. Então, isso vai alimentar os modelos de predição genômica, que, por sua vez, ao tentarem modelar condições de múltiplos ambientes, tem que lidar com a interação genótipo-ambiente, ou seja, os efeitos genéticos e os efeitos genéticos ao longo dos ambientes, interagindo de forma diferencial. Por sua vez, os dados de múltiplos ambientes também fornecem amostras das condições ambientais ótimas, as condições ambientais de uma população de ambientes-alvo. E a tecnologia para a gente conseguir mensurar essas características de similaridade entre ambientes, como foi dito aqui embaixo, é através da técnica de envirotyping, que é uma terminologia que surgiu com esse final typing, assim como a gente usa fenotipagem e genotipagem, também vem nessa ideia de a gente caracterizar o ambiente com algum fator descritor. E vou explicar para vocês o que é o envirotype segundo a nossa visão. De modo geral, todas essas abordagens elas servem para suportar, apoiar os diagnósticos de melhoramento. Vou falar um pouco para vocês sobre isso na questão de ensaios finais, que foi o que eu trabalhei no meu mestrado, e como a gente pode usar isso para alavancar os modelos de predição genômica em fases mais iniciais do programa de melhoramento. Bom, de modo geral, para quem é da área das ciências biológicas, que eu imagino que todo mundo é aqui, né, fez agronomia ou biologia, biotecnologia também, acho que vê um pouco isso. A gente aprende na faculdade essa questão da lei de Liebig, né, na parte de nutrição, como que o rendimento de um cultivo, seu desempenho, ele é determinado pelo fator que ocorre em mínima quantidade, né? Então, por exemplo, pode ter condição ótima de água, de luz, mas está faltando aqui, por exemplo, nitrogênio. É o nitrogênio que vai limitar o potencial de expressão daquele indivíduo. Então, a gente vai resgatar da fisiologia e da nutrição de plantas esse conceito para explicar um pouco o que é o ambiente. Pensando, o que é um ambiente? Do ponto de vista agronômico, imagine que o ambiente é uma entidade única, ou seja, uma combinação de uma época de plantio, num dado local, com dado manejo. Se você faz a mesma coisa, no mesmo época de plantio, no mesmo local, mas com outro manejo, você já está fazendo um outro ambiente. Um exemplo, você está trabalhando com níveis de irrigação ou níveis de nitrogênio. Se você está no mesmo local, mesma época de plantio, mas você muda esse manejo, a planta não vai experienciar o mesmo ambiente que experienciaria com um manejo ou com outro. Isso também pode ser visto como uma combinação de fatores do local e fatores que ocorrem de forma aleatória.
por exemplo, do local, o tipo de solo do local, a altitude do local, isso não vai mudar, isso é fixo de um local. Mas conforme você muda a janela de plantio, a gente vê muito isso em agrometeorologia, a questão dos zoneamentos de plantio, das calendários de plantio, você vê que tem fatores aleatórios ambientais que vão implicar em modificar esse ambiente, portanto, a planta vai responder de forma diferente. E outra coisa também, o manejo que a gente concebe para um experimento não necessariamente é o que vai acontecer, porque pode acontecer estresses bióticos e abióticos, né, que vão interferir nessa questão. Então, o ambiente é esse conjunto de coisas, do ponto de vista agronômico. O geneticista, ele está focado principalmente em entender os genótipos. Então, os ambientes, dentro da parte da análise genética e do melhoramento, são ambientes praticamente idênticos. Então, ambientes controlados e idênticos dos quais eles variam em um fator ou outro. Por exemplo, eu quero fazer um screening para a seca. Então, eu vou montar um experimento cujo único fator ambiental que vai variar vai ser a seca, ou para nitrogênio. Isso também é utilizado na análise de expressão gênica, no mapeamento de QTLs para múltiplos ambientes. Então, ou seja, o melhorista ele maneja uma condição uniforme para tentar evitar que o ambiente implique em variações não esperadas, das quais ele está estudando. Em síntese, tudo que não é genético para o geneticista pode ser assumido como ambiente. Claro que aqui também tem questões epigenéticas, entre outras, mas, de modo geral, a gente vê tudo que não é genético é ambiente. Do ponto de vista fisiológico, ambiente, na verdade, é uma relação de disponibilidade de inputs, disponibilidade de recursos, ou seja, disponibilidade de água no solo. Ela está excessiva ou ela está em pouca quantidade? Qual é a frequência dessa disponibilidade de água? E como é que a planta vai conseguir absorver, por exemplo, uma mesma quantidade de água em uma fase inicial de desenvolvimento de uma planta como o milho, vai ser uma demanda, vai ser absorvida de forma diferente e translocada de forma diferente na planta em relação a uma planta que já está mais amadurecida, na fase reprodutiva, por exemplo. Então, como que a planta vai responder ao ambiente depende muito também da capacidade dela de absorver esses inputs. Então, de certo modo, tem alguma característica fenotípica e genética implicando em como que o ambiente vai responder. Então, é uma coisa quase interativa, né? O ambiente influencia no fenótipo, mas o fenótipo influencia em como a planta vai absorver o ambiente. A gente também pensa nessa questão de relacionar os aspectos do sistema solo, planta, atmosfera, ou seja, não enxergar só a planta, mas enxergar todo o contexto que ela está inserida. Isso também vale para quem trabalha com doenças, né? Essa relação do triângulo patógeno, hospedeiro e ambiente, né? Bom, por esse motivo, a gente tem indícios na literatura que ressaltam que há uma que a gente chamou de envirotype, phenotype covariância, que é indissolúvel. Ela está naquele fenótipo. Por quê? Por mais que você controle o ambiente, o fenótipo que você vai mostrar no seu experimento, ele é o resultado do que o ambiente permitiu que fosse expressado. Então, dentro do ambiente, a gente consegue manejar microcondições ambientais, né? A gente usa delineamento experimental, usa controle local, usa modelos de análise espacial para controlar essas características micro. Mas as macro, as maiores dentro do ambiente, os fatores de, por exemplo, temperatura do ar, radiação, precipitação, são fatores que eles vão ditar os limites da expressão dos genes. E tem estudos que já ressaltam, que mostram isso, que tem QTLs que expressam de forma diferencial em cada ambiente. Tem estudos de DWOS com características em vários ambientes também mostram que diferentes genes são encontrados para diferentes ambientes. Isso ressalta a hipótese de que aquele fenótipo num dado ambiente pode não representar todo o conjunto de relações da associação genótipo-fenótipo. Então, a gente teria que amostrar os mesmos indivíduos em vários locais para ter um melhor indício de qual que é a real relação entre genótipo e fenótipo. Tem fatores também como a regulação do ABA, que são influenciados pelo ambiente. Então, tem fatores epigenéticos que também são altamente influenciados pelo ambiente. E é por isso que a gente consegue concluir, depois desses indícios, que a interação genótipo-ambiente ela é um fator emergente desses processos ecofisiológicos. Então, vamos pensar que a questão que eu estava falando... acabei pulando o slide, perdão. Em um estudo com sorgo, por exemplo, ressalto isso que eu falei, de os QTLs expressos de forma diferente, né, que são os genes que foram identificados e o efeito deles ao longo dos ambientes, cada uma dessas barrinhas. Deu para identificar para florescimento em sorgo
diferentes genes controlam a resposta dos genes varia ao longo do ambiente. Então, já que ela varia ao longo do ambiente, você consegue pegar informações ambientais e associar essa resposta. Então, achar o que é chamado de norma de reação. Associando um dado ambiental e a esses QTLs, você consegue modelar o florescimento, por exemplo, em sorgo. Esse livro aqui é um livro dos professores da Exalc, o Klaus Richard, e não sei se é o nome do professor Tim aqui. É um livro de sistema solo-planta-atmosfera. Aqui ele está falando que, por exemplo, a demanda de nitrogênio, né, como é que os nutrientes são absorvidos pela raiz. Então, ainda tem esse fator. Às vezes o nitrogênio está disponível, mas não tem água, então ele não entra na planta. Às vezes o potássio está disponível, mas não tem água. Às vezes falta potássio, mas tem água. Então, tem múltiplas interações entre esses inputs do ambiente, o que dificulta ainda mais a modelagem e a compreensão. De modo geral, um ambiente ele é uma amostra de uma população de ambientes. Já que ele é um conjunto de fatores ambientais, ele foi uma combinação aleatória desses conjuntos, mas ele pertence a uma população de possíveis combinações. Essa população é chamada TPE. E um programa de melhoramento, geralmente, ele traça qual é a sua TPE, os limites de uma TPE. Queremos ambientes com limitação para seca. Então, esse vai ser a gente tem que caracterizar o que é limitação para seca e identificar numa região-alvo quais são os locais e as épocas de plantio que vão gerar essa TPE, que vão ser a amostra dessa TPE. Então, o melhoramento acaba trabalhando com esse direcionamento para populações de ambientes específicas. Quando a gente monta um ensaio, a gente pode fazer essa amostragem dessa TPE de uma forma não supervisionada, ou seja, a gente não sabe qual é o grau de amarração entre esse perfil de ensaio multiambiental com genótipos e ambientes em relação a uma possibilidade enorme de genótipos com ambientes. Ou a gente pode usar a formação ambiental para fazer uma espécie de um perfil que vai tentar pelo menos associar esse experimento de campo com a população-alvo. Esses ensaios multiambientais, eles têm vários critérios que implicam na sua acurácia e usabilidade. Entre eles tem a questão de experimentais e a questão de utilizar as informações oriundas desses ensaios para diagnóstico de adaptabilidade e estabilidade dos genótipos. Mas também entender como é que os padrões de interação resultaram na expressão fenotípica ao longo dos ambientes. Essas informações geralmente são usadas para fazer predições de volta para a TPE. Então, a gente usa um ensaio para fazer uma inferência para a população. É por esse motivo que a gente está ressaltando que interação genótipo-ambiente e norma de reação, qual é a relação entre os dois? São conceitos que estão totalmente ligados, embora seja difícil visualizar para muitas pessoas. Por quê? Norma de reação é a responsividade do fenótipo em relação a alguma variação ambiental. Por exemplo, água, nutriente no solo, altitude. O experimento mais clássico de norma de reação é aquele do Clausen, dos anos 70, que eles pegaram clones de plantas e plantaram em diferentes altitudes na Califórnia. Verificaram o efeito da altitude no crescimento. Não lembro que planta que é, se é uma gávea. Se alguém lembrar aí, fala no chat, por favor. Que nem aquele exemplo, em síntese, o experimento era com clones, então não tinha variação genética. Mas e quando tem variação genética? Essa resposta é diferencial, já que genes diferentes são ligados e desligados ao longo dos ambientes. Por isso a gente fala que a interação ela é específica de um ensaio multiambiental. Não tem como extrapolar ela para outro ensaio. E isso é a primeira limitação para fazer predição para novos ambientes. A segunda coisa, a gente imaginar que a interação genótipo-ambiente é o resultado de múltiplas normas de reação para fatores ambientais-chave. Vamos comparar aqui, por exemplo, 2 ensaios multiambientais com os mesmos genótipos, mas com locais ou anos diferentes, mas ambos pertencentes à mesma TPE. Que a gente consegue ver, por exemplo, que o genótipo 1 e 2 eles têm uma relação de interação não cruzada, ou seja, a linha não cruza uma com a outra, então, portanto, o G1 sempre é melhor que o G2. Mas em algumas condições ele só é um pouco melhor e em outras ele é muito melhor. Da mesma forma, o G1 é melhor que o G3. O G3 tem uma condição mais estável, não está variando tanto. Já o G1 varia bastante. Porém, a gente vê aqui entre G2 e G3 que eles se cruzam, ou seja, em alguns ambientes G2 é melhor, em outros G3 é melhor. Isso para fazer predição complica, porque você não sabe quais ambientes são quais, que ele é melhor ou pior. Agora, se a gente pega esses mesmos genótipos e põe outro ensaio multiambiental, pode acontecer de mudar esses padrões, porque eles são match específicos, como eu falei. Então, por exemplo, às vezes acontece do G3 e o G2, que aqui são cruzados, aqui eles não serem mais cruzados. Mas às vezes porque a amplitude de dados ambientais, de condições ambientais experienciadas por essas plantas não foi suficiente para demonstrar a sua interação por um todo.
Do mesmo modo, o G1 e G2 continuam com interação simples, mas agora é uma coisa mais equilibrada. Ou seja, se a gente faz um treinamento de um modelo aqui e quer fazer predição num cenário como esse, já vai dar errado. Tem que ter alguma coisa que amarra o genético com o fenotipo. A coisa complica mais quando a gente começa a olhar para dados ambientais. Os mesmos genótipos respondem de forma diferente para diferentes fatores ambientais. Por exemplo, alguns são responsivos... A interação pode ser cruzada para conteúdo de água no solo, mas pode ser simples para responsividade à temperatura do ar. Então, esse conjunto de fatores vai implicar, no final das contas, em como é que vai ser a interação. A gente consegue modelar a relação de EIP, que é Envirotype Phenotype, principalmente por esse tipo de abordagem aqui. Vou falar um pouco mais. Como eu falei, as implicações na predição genômica. A predição genômica ela foi criada, primeiramente, para fazer análise em ambientes únicos, porque geralmente ela era aplicada como seleção genômica para você fazer seleção em ensaios iniciais de melhoramento. Né? Você quer economizar tempo e acelerar os ciclos de melhoramento. Então, você usa dados fenotípicos de indivíduos aparentados para fazer predição daqueles que não foram fenotipados. Então, os modelos geralmente se são assim, uma expressão fenotípica de algum trait, ela é função de um intercepto e fatores genéticos aleatórios e um resíduo aleatório. Você pode modelar estruturas de variância e covariância para G e para R, por exemplo. Tem vários tipos de estruturas. Na G, você pode colocar conceitos de genética quantitativa, como dominância, epistasia. Então, você consegue acoplar com os dados moleculares a parte estatística com a parte de genética quantitativa. Você pode modelar resíduos para considerar variâncias entre os ambientes. Então, desculpa, nesse caso não, porque é um único ambiente. Então, modelar o resíduo com análises espaciais entre os plots. Então, tem várias abordagens que eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu estou só querendo relembrar que esses dois são matrizes de variância e covariância que podem ser modeladas. Mas lembra que a gente falou no começo da apresentação que esse Y ele é o resultado do que o ambiente permitiu que o genótipo expressasse. Então, ele carrega intrinsecamente essa covariância e, portanto, os efeitos genéticos, quando você vai estimar esse modelo, se for, por exemplo, um modelo que vai estimar o efeito das marcas, esse efeito das marcas ele não vai ser puramente só genético, ele vai carregar nele um pouco desse efeito ambiental, porque para poder treinar o modelo ele teve que usar a informação fenotípica, que por sua vez ela foi limitada pelo ambiente, então ela tem uma covariância. A gente expande essas análises para ensaios multiambientais, a gente coloca uma nova fonte de variação, que é o efeito do ensaio, do experimento, que a gente pode chamar de ambiente também, né? Como eu falei, o ambiente pode ser uma combinação de local, data de plantio e manejo. E aí, esse efeito genético agora, ele carrega dois efeitos genéticos dentro dele. Um efeito principal e um efeito de genômico por ambiente. Existem também formas de modelar esse GE com estruturas que visam identificar os padrões e remover os ruídos, para conseguir deixar mais limpa a predição. Nesse caso agora sim, a gente consegue modelar estruturas de variância e covariância dos resíduos entre os ambientes, para poder tentar reduzir esse resíduo e conseguir explicar que as outras fontes de variação expliquem a variação fenotípica. E, principalmente, a gente consegue agora desassociar o que é GE, do que é E, do que é G. Então, essa covariância é um pouco diluída, o efeito genético ele consegue ser melhor estimado, porém, ele carrega consigo agora a interação. E aí a interação ela pode ser vista como um problema, se a gente quiser fazer seleção para ambientes específicos, como foi mostrado no slide anterior, mas ela também pode ser uma oportunidade de selecionar genótipos adaptados para condições ambientais específicas. E como é que a seleção genômica tem feito isso até então? Ela tem trabalhado com a GE como se fosse um problema. Vamos modelar esse problema para poder minimizar ele e vamos focar no G. E grande parte dos nossos trabalhos tem envolvido justamente fazer o contrário. O que tem nesse GE que pode ser útil para a gente? O que tem nesse GE que pode ajudar o melhorista a tomar decisão e antecipar cenários futuros? Então, resumindo o que eu estava falando, a gente consegue modelar o GE com formas explícitas e implícitas. Quem trabalha com as REML sabe bem, né, como é que faz essa forma implícita, tem aquelas estruturas, fator analítico e estruturação de matrizes que fazem uma espécie de covariável ambiental. Na verdade, uma covariável que vai descrever relações de variância entre os ambientes, mas de fato não é uma variável ambiental. Enquanto que explícita, você usa dados ambientais de fato. Aqui a gente está fazendo um trabalho de revisão, de seleção genômica. Essa parte que eu fiquei responsável, eu acabei fazendo esse tipo de quadro para diferenciar um pouco.
os tipos de modelo de predição genômica quanto ao seu insight biológico. Então, tem os modelos do grupo 1, que são tipo esses modelos que não usam dado ambiental, os modelos de fator analítico, os modelos que modelam estrutura de resíduo, entre outros. Modelos puramente genômicos. Eles faltam insight biológico, porém os insights de fenotipagem são os esforços de fenotipagem, desculpa, são os mesmos de sempre. É só pegar o dado dos ensaios e treinar modelo. Não demanda nenhuma literatura, nenhuma mineração de literatura, e ele pode ser utilizado para ensaios esparsos. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. O grupo 2, ele já usa os fatores ambientais explícitos para modelar responsividades específicas de cada genótipo para cada fator ambiental. Então, ele acopla a parte genômica com a parte de modelar a covariância de envirotype com fenotype. O problema desse tipo de modelo é que você tem que ter equipamentos de sensoriamento ambiental, estações meteorológicas, você tem que ter tensiômetros para medir água no solo, enfim, vários tipos de sensores ambientais que podem ser custosos para um programa de melhoramento pequeno ou podem ser inviáveis para um programa de melhoramento muito grande que tem vários ambientes para serem avaliados e vários plots para serem avaliados. Mas também demanda um pouco de mineração de literatura para a gente conseguir ver quais são os fatores biológicos que podem explicar essa variação. E até então tem um trabalho publicado com esse tipo de grupo de modelo, eu vou falar dele mais para frente. Ele não consegue lidar bem com ensaios esparsos, é um problema. Agora vem o grupo 3, que é os modelos que a gente está trabalhando principalmente. A gente trabalha em criar similaridades ambientais a partir de descritores de envirotype. O que é isso? Pegar dado ambiental e transformar num descritor ambiental, e com esse descritor ambiental modelar o relacionamento entre ambientes como se fosse um kinship entre ambientes. E esses modelos a gente conseguiu trabalhar com eles usando dado sensoriamento remoto, então não custou nada, foi gratuito, criamos um pacote para isso. E a limitação dele é que demanda um pouco de estudo interdisciplinar, tem que olhar um pouco na engenharia de biosistemas, tem que ler um pouco sobre a fisiologia, para conseguir explicar o relacionamento entre ambientes. Estão me ouvindo ainda? Vou fazer igual o Dr. Cross fez semana passada, perguntar se está tudo bem. Estamos ouvindo sim, Germano. Tá bom o microfone? Tá sim. Então tá. Obrigado. E a gente já conseguiu mostrar que esses tipos de modelos aqui, eles são bons para trabalhar com ensaios esparsos, porque ele consegue amarrar informações fenotípicas com os kinships ambientais. E finalmente o grupo 4, que são os modelos com crop model, que está bem famoso agora, né? Mas se a gente for olhar na literatura, com predição genômica tem só 3 trabalhos, do mesmo grupo, inclusive. Eles têm uma limitação muito... Eles trabalham primeiramente, eles trabalham com a modelagem de fenótipos intermediários entre o rendimento de grãos. Por exemplo, ao invés de modelar diretamente o rendimento de grãos em milho, você modela processos biológicos que vão culminar no rendimento de grãos. Então, é uma modelagem não linear, que ela é bem elucidativa da arquitetura, de como o ambiente vai explicar a variação dos traits. Ele explica bem a plasticidade fenotípica, porém ele tem uma limitação. Ele demanda ensaios... ele é muito específico de ensaios controlados. Por exemplo, eu vou fazer um crop model para modelar balanço de água no solo. Ele vai servir para experimentos treinados com ensaios em que o balanço de água no solo é o único fator que vai variar de um ensaio para o outro. Se eu faço um crop model para modelar a dinâmica da água no solo, esse crop model não vai funcionar para um ambiente que modela nível de nitrogênio, por exemplo. Então, eu preciso montar um ensaio com nível de nitrogênio para treinar um modelo que modela o nível de nitrogênio no solo para ele poder ser útil para esse tipo de ensaio. Então, ele é muito limitado ao problema que você está trabalhando. Então, ele é elucidativo, porém, ele é limitado. Então, aplicação da predição genômica multiambiental. Modelos do grupo 1, eles conseguem fazer basicamente isso. Pegar a informação dos ensaios, dos genótipos testados com os ambientes testados, e com correlações genômicas fazer a predição de novos indivíduos que não foram testados. Já os outros modelos, eles conseguem amarrar esse tipo de cenário. Com os dados ambientais, envirômicos, você consegue predizer novos ambientes. Com os dados genômicos, novos genótipos, e com as duas fontes de variação, você pode talvez predizer nova interação genótipo-ambiente. Isso é muito útil pensando num programa de melhoramento que vai delinear esforços para antecipar cenários futuros. É muito útil para... Agora a gente está entrando numa fase, eu vou falar um pouco mais disso também, em que antecipar cenários ambientais vai ser, acho que, imprescindível para os programas de melhoramento, para eles selecionarem
materiais adaptados a regiões específicas, já que o ambiente vai mudar. Então, como demora muitos anos para lançar um material, em programa de melhoramento já tem que considerar esse tipo de coisa que vai mudar o ambiente. Selecionar para dar responsividade. Bom, falar agora rapidinho sobre... Rapidinho não, apresentar aqui a questão do como o Envirotyping se relaciona com a análise quantitativa. A gente, esse ano, isso faz parte da minha dissertação de mestrado, e nós publicamos esse boletim da Embrapa, está disponível gratuitamente. Ele gira em torno de explicar a relação da interação genótipo-ambiente com dados ambientais, com enfoque em ensaios de cultivares, ensaios finais de um programa de melhoramento. Então, nos quais onde poucos indivíduos são avaliados em muitos ambientes, visando direcionar cultivares. A principal coisa que eu quero trazer dessa revisão, desse boletim nosso, é essa tabela aqui. Esse tipo de modelagem chama regressão fatorial, ou FR. O que acontece? Você pega os efeitos de interação genótipo-ambiente, se eles forem muito pronunciados no seu experimento, ou o GGE, que é o genótipo mais genótipo por ambiente, e faz regressões com dados ambientais, de forma similar a fazer um mapeamento de QTLs. Você vai fazer um escaneamento de como que os dados ambientais vão explicar a variação da interação. Aqui tem alguns estudos. O primeiro trabalho, na verdade, ele remonta a um grupo da França, do INRA, dos anos 80, mas esse pessoal foi trabalhando aqui, você vê que tudo nome em francês aqui, alguns deles, até os anos 2000, e o pessoal do CIMIT começou a trabalhar bastante também, aqui pessoal em parceria com o pessoal da Espanha. Então, assim, aqui são diferentes cultivos e quais são as variáveis ambientais que explicaram essa soma de quadrados. Você vê que em alguns casos, por exemplo, só uma variável, temperatura mínima, explicou quase 72% da interação. Ou seja, se a gente voltasse naquele gráfico de mostrar fenótipo por gradiente ambiental, se a gente usar só temperatura mínima, já explicaria as interações. Alguns são os casos mais complexos, né? Igual esse trabalho de trigo aqui na Índia. Ele explicou 60% e teve que usar várias variáveis ambientais, de solo, de umidade, temperatura máxima, mínima, diferentes fases fenológicas. Aqui no Brasil, os primeiros trabalhos, eles são do grupo da UFG. O professor João Batista Duarte, o professor Lázaro e o Zé Chaves começaram a trabalhar com isso. Muitas teses foram desenvolvidas. Mas essas teses, elas geralmente focam em ensaios em Goiás, em experimentos em poucos locais. Esse aqui é o meu trabalho de dissertação, né? Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Por que eu usei essas três variáveis, latitude, longitude e altitude? Essas três são variáveis fixas do local, elas explicaram a interação. Por quê? Porque em arroz, muito da interação de genótipo-ambiente vem desses fatores regionais. E se vem de fatores regionais, a gente pode mapear. Essa foi o que nós pensamos nesse trabalho. Essa metodologia de modelar nesses espaciais, numa região-alvo, é uma metodologia que foi criada pelo Adilson Martins, em 2004, na dissertação de mestrado dele. Depois o Luiz Antônio Cardoso Júnior trabalhou com esses dados. E aí, em 2016, a gente inventou esse nome, que chama GGE-GIS. Publicamos alguns trabalhos em eventos, né, e depois na minha tese, mas acabou que esse nome GGE-GIS não foi usado. Acabou que outra pessoa foi lá e publicou GEGIS, mas esse trabalho nosso aqui é de 2016. Mas a metodologia em si está nesse trabalho desse ano, de 2020, que nós modelamos as tendências espaciais, quando são possíveis modelar tendências espaciais, dá para fazer mapas. Foi o que a gente pensou. Bom, eu falei que a regressão fatorial é uma regressão, então, qual é a ideia? A gente vai dissecar os fatores ambientais da interação. Depois a gente vai estimar as sensibilidades dos genótipos específicos, ou seja, esses betas da regressão, que são indícios de quanto que cada genótipo responde a cada fator ambiental. Aqui eu fiz esse gráfico para fazer tipo um screening de como que cada genótipo responde ao fator ambiental. Aqui é o efeito genético principal, pode ser positivo ou negativo. E aqui são os efeitos para a variável longitude, latitude e elevação. Olhando de forma geral, qual que é o diagnóstico? A maioria do germoplasma responde positivamente à longitude, a maioria do germoplasma responde negativamente à latitude e a maioria do germoplasma responde positivamente à elevação. Associando a dados de Envirotyping, aqui são quanto que a soma de quadrados da variância dos genótipos é explicada para cada genótipo, né? Então, em cinza são os resíduos, ou seja, tudo que não é, tudo que sobra da regressão.
e aqui coloridos são o impacto de cada uma dessas variáveis para cada genótipo. Então, qual que é a primeira conclusão? A gente consegue ver que o germoplasma tem uma adaptação a condições altas, a baixas latitudes e altas longitudes. Então, a gente já sabe a região ótima para o cultivo de arroz desse germoplasma. Mas também a gente pode entender quais são as regiões que podem ser melhoradas pelo programa de melhoramento. Também dá para ver quais são os genótipos mais propensos a responder a condições ambientais de alta altitude ou baixa altitude, alta latitude, entre outros. Fazer mapa, como eu falei, a gente consegue botar isso pixel a pixel, e esses mapas são úteis para poder fazer recomendação de cultivares. Por exemplo, material 26 é adaptado a essa região de Goiás, não pode ser recomendado aqui ao norte do Pará. Já esse material aqui pode, porque ele tem uma alta estabilidade. Você vê que as cores dos mapas não mudam. Então, ele apresenta um comportamento estável ao longo dessa região. Obviamente, não dá para plantar aqui, né? E esse vermelho aqui, gente, não é pegando fogo, não. É não adaptado. Mas parece que essas regiões estão pegando fogo aí, mas é não adaptado. Então, tem genótipos que não são tão bons, né? Em laranja, por exemplo, esse G2 aqui, ele não é tão bom, mas ele é estável, né, ao longo da região alvo. Então, esse tipo de diagnóstico pode ser feito. A coisa legal é sobrepor os mapas e ver pixel a pixel quem que vence. Então, a gente consegue fazer um gráfico de quem vence onde, pixel a pixel. E direcionar para regiões, desculpa, direcionar para regiões específicas, cultivares com maior desempenho. Outra coisa legal também é pegar a predição dos cheques, né, dos cultivares comerciais e comparar com os novos materiais e ver o quanto que os novos materiais estão batendo nos cultivares tradicionais. Aqui em vermelho, por exemplo, são regiões nessa gráfico de baixo, onde nenhuma linhagem nova ganhou dos cultivares tradicionais. Ou seja, o melhoramento foi ineficaz. Olhando esse gráfico aqui é um pouco preocupante, porque dá para ver que o melhoramento está sendo útil para Goiás, mas ele está sendo pouco eficiente para algumas regiões, principalmente no norte. Isso por quê? Porque o berçário do melhoramento ele não está amarrado à população final de recomendação dos cultivares. E como tem essa covariância entre fenótipo e ambiótipo, entre variotype e fenotype, acaba que o potencial é limitado em regiões que são diferentes dos ambientes em que foi desenvolvido o material. Em predição genômica, eu recomendo esses dois trabalhos de Lee, que está publicado na Field Crops Research. É o mesmo grupo, esses pessoal que só mudou os autores, a posição deles. Pessoal da França e da Holanda. Aqui eles trabalharam com trigo, aqui eles trabalharam com milho. Aqui eles trabalharam com as Raymond, aqui eles trabalharam com pacotes bayesianos. Mas o que eu acho mais interessante é esse trabalho, porque ele dá um pouco mais de insight biológico. Vou explicar aqui embaixo por quê. O que eles fizeram? Fizeram essa análise de regressão fatorial, como eu demonstrei, nos ensaios deles, para verificar os fatores ambientais que mais explicam variações dos traits. Feito isso, usaram só essas variáveis para modelar na predição genômica. Que no caso eles encontraram que radiação interceptada, potencial de água no solo e temperatura noturna são os fatores que explicam grande parte da norma de reação dos indivíduos. E explicam também características que vão resultar no rendimento. Por exemplo, número de grãos por espiga, peso dos grãos. Se você pega o número de grãos por espiga vezes peso de grão, você tem o rendimento. Então, eles estão modelando esses traits, não diretamente o rendimento, mas os traits intermediários do rendimento. Mas tem uma limitação. Esses ensaios deles são ensaios com bons equipamentos de sensoriamento ambiental, sensor de temperatura noturna em vários ensaios, sensor de potencial de água no solo, que isso para quem trabalha sabe que isso aqui é caro, né? Tem os tensiômetros que são mais baratos, mas não são tão eficientes. E provavelmente isso aqui é uma estação meteorológica que vai medir a radiação a nível de dossel, então também é uma coisa bem cara. Mas, apesar disso tudo, eles compararam os dados ambientais feitos pelo modelo de Jarkin com o deles, e o deles teve 55% de ganho de capacidade preditiva. Então é um bom resultado. Esses trabalhos são do grupo 2, que eu mencionei anteriormente. Bom, pensando nisso, a gente pensou, mas espera aí, a gente aqui no Brasil, realidade brasileira, que pouca gente tem grana para poder investir em equipamento ambiental, como é que vai usufruir desses benefícios? Então nós começamos a trabalhar com uma pipeline de variotype, que não existe até então. A principal
gargalo disso é a relação entre a disponibilidade de dados ambientais, as bases para você coletar dados ambientais, e o processamento dos dados ambientais. Então, a gente primeiro caracterizou o que é EnviroType. É o ato de coletar e processar o dado ambiental bruto usando conceitos de ecofisiologia. De forma análoga, a gente tem aqui, por exemplo, o dado fenotípico de um ensaio de campo. Ele é um dado bruto. O dado molecular você tira do tecido de uma planta, é um dado bruto. O dado que você tira de uma estação meteorológica, é um dado bruto. Você processa, você usa modelos estatísticos para ajustar os seus dados, para chegar nos BLUPs e BLUs, que vão ser usados nas análises genéticas. Você processou o dado fenotípico. Da mesma forma, o dado molecular, você processa com bioinformática, tem as pipelines de genotipagem para chegar nos marcadores moleculares. Então, por que o pessoal vai lá e pega direto o dado ambiental e usa nos modelos? Não faz sentido. Então, a gente acabou propondo essa ideia de o EnviroTyping vai traduzir o dado bruto para um dado útil. Ele pode ser usado com sensores in situ, como o trabalho anterior, mas também com sensores remotos, como a gente propôs. Envolver modelos de crescimento e conceitos de ecofisiologia, sobretudo o que eu grifei aqui, a mineração de literatura. Aí surgiu o EnviroType, está disponível nesse link aqui. Ele pode ser usado, inclusive quanto mais pessoas usarem, mais a gente pode achar possíveis bugs e melhorar o pacote. Ele é gratuito e ele faz coleta de dados ambientais, integrando genômica. Esse nome EnviroType é porque ia chamar EnviType, mas o Felipe Sabadin do laboratório de Alogma sugeriu botar o R, para lembrar que é feito em R. Achei bem legal. Então a gente também consegue criar esses kernels com dados em EnviroType. Então ele tem 3 módulos. O módulo de sensoramento remoto para coletar dados ambientais e processá-los. Ele tem um módulo para você fazer caracterização de ambientes, que pode estar muito ligado ao módulo 3, que é enriquecer modelos de predição genômica com kinshipes ambientais. Aqui tem um tutorial nessa página, vocês podem acessar lá e qualquer coisa entre em contato. Bom, a pipeline é mais ou menos assim, você pode coletar o dado ambiental com GetWeather, processar com essas funções aqui de processamento. Você pode fazer por intervalo de tempo, você pode botar o intervalo fenológico que você quiser. Tem diferentes estatísticas que podem ser usadas, pode usar quantile, pode usar média, somatório. Dentro da plataforma de caracterização ambiental tem a função EnviTyping, que cria as tipologias de ambientes com base nos dados ambientais. A gente tem a plataforma de norma de reação, que tem a função W-Matrix, que cria as matrizes de covariáveis para fazer predição genômica, que na verdade pode ser usado para fazer análise fatorial, como eu mencionei anteriormente, como também ser acoplado com outras funções, que nem o EnviKernel e o GetKernel, que vão criar modelos para predição genômica, a serem rodados no BGGE, que é um pacote de predição genômica desenvolvido pelo laboratório. Bom, os dados ambientais do GetWeather são esses. A gente conseguiu já 16 dados ambientais, alguns calculados com conceitos ecofisiológicos e outros são da NASA Power ou do SRTM. A nível global, então basta colocar o dado de latitude, longitude e o intervalo de tempo, plantio e colheita, ou seja, o ambiente, para poder coletar os dados ambientais. Também a gente pode pegar dados de solos, mas ele não está ainda no pacote, mas ele está nesse link aqui, você pode aplicar nessa plataforma. Tem a mesma coisa, um grid de solos do mundo todo, mas aí é uma plataforma click point, você tem que clicar e fazer download. Talvez no futuro vai ser incorporado aqui. Então aqui na ideia de descrever ambientes com dados ambientais. Tem 2 ambientes com a mesma quantidade de chuva no ciclo, mesmo somatório de temperatura e o mesmo somatório de radiação. Aí você pega e fala, beleza, são iguais esse ambiente. Não, eles não são, porque aqui nesse ambiente teve muita chuva no começo, mas um estresse térmico no final. Nesse outro teve intervalos de chuva com intervalos de radiação. Então, a planta não vai ser igual, não vai crescer igual aqui e aqui. Então, usar somatórios de dados brutos não é uma boa ideia, é uma descrição pobre. A gente quebra por intervalo de tempo de fenologia, a gente consegue descrever um pouco melhor. Por exemplo, precipitação, a distribuição da precipitação entre os 2 ensaios. Mas também é uma descrição pobre, porque dados quantitativos assim pode variar de um dia para o outro, e aí acaba que, como a gente usa soma, no somatório a gente perde a resolução temporal. A ideia é usar frequência. Frequência ela tem a ver com aquela questão de fisiologia lá no começo da apresentação. Então a gente trabalha com frequências de quantidades de dados ambientais. Então a gente vai agregar o conceito de fisiologia de disponibilidade de recurso e frequência dessa disponibilidade. Tem as 2 funções, que é o EnviType e o W-Matrix.
a gente consegue criar esses perfis aqui, esses painéis de envirotyping. Por exemplo, aqui são as classes de choveu de 12, aliás, aqui é déficit de transpiração. Chuva menos transpiração. Então, em vermelho são condições de estresse, em azul e verde, menos estresse, e em laranja e amarelo, intermediário. Então, dá para ver quanto que cada ambiente aqui pode ser relacionado um com o outro pelo grau de similaridade dessas frequências. E a gente pode quebrar também por fase fenológica para ver que, às vezes, numa fase ou outra, ele é mais parecido com o outro ambiente. A gente também pode usar critérios fisiológicos. Por exemplo, em milho, a gente sabe que a temperatura do ar, de 0 a 22 graus, ela é uma temperatura que está faltando no milho. É um estresse por falta de temperatura. Não vai crescer tão bem a planta. Na verdade, de 0 a 9, depois de 9 a 22, mas a gente englobou aqui de 0 a 22. A gente pode falar que a temperatura ótima aí é de 22 a 30, que são as classes verde e azul. E acima disso é estressante por excesso de temperatura. Então, a gente consegue modelar pelas frequências de ocorrência como é que esses ambientes são mais ou menos estressados pela frequência de ocorrência dos dados ambientais de temperatura. Agora, pense em fazer isso para cada fator ambiental. A gente consegue criar um painel de descritores ambientais de frequência, como se fossem marcadores mesmo dos ambientes. E a gente consegue alinhar eles e ver os polimorfismos entre os ambientes, né? Como eles são iguais ou diferentes entre um e outro, como se fossem marcadores moleculares. A gente pode também fazer isso de forma quantitativa, com os percentis de ocorrência dos dados. É um painel diferente do outro, vai dar uma resolução e um diagnóstico diferente. O Debye Metrics faz a função Debye Metrics que faz esse plot aqui. Finalmente, a gente pode pegar essas matrizes e fazer kernels de relacionamento. Pode fazer com a forma linear, que é o gblup, e pode fazer com a forma não linear, que é o Gaussian kernel. Vou falar mais disso mais na frente. Os dois vão modelar relações diferentes entre os ambientes com os mesmos dados. A função env-kernel faz isso. Finalmente, você pode pegar os kernels e entrar no get-kernel para montar os modelos de predição genômica. Aqui é um modelo generalista, que tem os efeitos fixos, aí um somatório de efeitos genéticos, genômicos, e um somatório de efeitos ambientais envirômicos. Bom, tem essa ampla gama de modelos que podem ser rodados com essa combinação. Se você usar o argumento MM, ele vai ignorar isso aqui igual a zero, então vai rodar só o efeito genético principal. Se você usar EMM, ele faz um efeito ambiental principal para envirômico e um genômico principal, e por aí vai. Eu recomendo a leitura lá na página, que tem vários tipos de modelos para fazer isso, incluindo ou não incluindo os dados ambientais ou normas de reação. Bom, a gente provou o conceito desse pacote usando uma análise aqui de predição genômica com duas resoluções ambientais, uma por ambiente e uma por fenologia. Então a gente chamou de W1 e W2. A gente rodou alguns sistemas de adição cruzada, eu vou passar rápido porque esse aqui não é o paper principal que eu quero falar. A gente conseguiu ver que para diferentes traits, que é a altura de espiga, altura de planta e rendimento, diferentes modelos vão dar capacidades preditivas diferentes. Por exemplo, os modelos que usaram W2, maior resolução, eles foram melhores que os W1. E com norma de reação, que é o radamar entre genômico e envirômico, você atingiu capacidades preditivas muito altas em relação ao modelo puramente genômico. Ou seja, isso aqui vai estar disponível também na página, e no paper está em desenvolvimento agora, para demonstrar como é que os modelos ambientais eles são muito melhores que os modelos sem dados ambientais. Obviamente que a gente está considerando modelos em que a interação GE não foi estruturada. Vou pular isso aqui também. Bom, a gente publicou agora esse paper. Esse paper foi feito no meu estágio com o José Crossa e ele valida o conceito de kernels de envirotyping. É um conceito novo. Está publicado na Heredity. Bom, esse paper ele é o primeiro reporte de usar a norma de reação para dominância e aditividade ao mesmo tempo. Ele também é o primeiro reporte para você modelar esses efeitos com Gaussian kernel e Deep kernel, sendo que Deep kernel é um kernel baseado em multilayer, que é quase um Deep Learning, de certo modo, emula um Deep Learning. Também é o primeiro paper que fala sobre a resolução da seleção genômica para explicar a interação para cada híbrido, ou seja, você não vai fazer uma correlação do modelo em si, mas do desempenho de cada híbrido. Nós fizemos esse tipo de análise e verificamos o potencial do envirotyping em aumentar a predição genômica. Todos os códigos dessas análises estão disponíveis gratuitamente com os datasets para poderem ser rodados nessa página aí. Quem quiser, quem não conseguir anotar agora, lá no paper está esse link disponível.
Testamos alguns modelos, na verdade foram mais do que esses, mas por foram esses. Começando com o modelo básico, aditivo. E aqui vem o primeiro ponto que eu quero deixar claro. Não é porque a gente põe dado ambiental que não vai pôr a matriz de incidência de ambientes. Tem esse equívoco em alguns trabalhos que eles acham que o dado ambiental substitui o delineamento, a matriz de efeitos ambientais fixos. Não, a gente usa o dado ambiental para modelar a plasticidade dos genótipos, mas o efeito fixo de ambiente continua. Então aqui no modelo 1 nós deixamos o efeito fixo de ambiente mais a genômico aditivo, e aí fomos aumentando. Aqui essas cores diferentes são o que foi sendo incluído. Dominância, depois a interação de dominância com o ambiente, aditividade com o ambiente, dominância com o ambiente. Depois colocar um kernel de envirotyping, depois o kernel de envirotype interagindo com os dados genômicos. Um modelo bem pesado. Aqui nós provamos conceito com 2 datasets de milho diferentes. Esse dataset aqui a gente conseguiu achar 243 descritores ambientais para a população de ambientes-alvo da Helix. E aqui a gente conseguiu achar, na verdade, 248, eu digitei errado aqui, para a USP. 8 ambientes e o outro foi 5. São as matrizes de relacionamento ambiental, aditivo, dominância ambiental, feitas por GBLUP, feitas por Gaussian Kernel e feitas por kernel. Você vê que para os mesmos dados, os mesmos inputs moleculares ambientais, a gente acha em covariâncias diferentes. Isso já é um primeiro indício de que, se muda o método de kernel, você consegue modelar relações entre os indivíduos de forma diferente também. Então, será que a gente consegue melhorar ou piorar a predição genômica? Foi o que a gente quis provar nesse trabalho. Bom, os modelos foram diagnosticados em termos de tempo computacional, para rodar 10 mil interações na cadeia bayesiana, na habilidade de explicar as fontes de variação fenotípica, na capacidade de predizer novos híbridos, o CV1, capacidade de predizer alguns híbridos em alguns ambientes, que é o CV2, na habilidade de predizer novos ambientes usando a informação dos demais ambientes. Então, o que a gente fez aqui? Se tinha 8 ambientes, pegava 7 ambientes, toda a informação fenotípica, treinava o modelo e predizia o 8º que não estava na análise. Isso para poder validar aquele critério de interação genótipo-ambiente match specific, que eu falei no começo, para verificar se a gente consegue extrapolar predições. A resolução e explicar o desempenho de híbridos específicos. Germano, só para 5 minutos, por favor, daí para fechar. Estou finalizando. Estou finalizando, obrigado, Roberto. Bom, a gente achou aqui que os modelos com Deep Kernel e Gaussian Kernel são bem mais rápidos. Eu recomendo vocês darem uma olhada lá nesse critério. Mas, de modo geral, esses modelos sem a interação, mas só com o kernel ambiental, eles foram suficientes para aumentar a resolução da predição e acelerar o tempo de predição. Bom, explicar as fontes de variação. A gente viu que dominância é um efeito importante, que em cinza são resíduos e coloridos são as fontes de variação. A gente vê que os Deep Kernels e o Gaussian Kernel explicam a maior parte das variações, em muitos casos. Em azul claro é a dominância, então a gente consegue ver que a dominância contribui em explicar a fonte de variação. E em alguns casos ela explica bastante com a interação dominância ambiente e aditivo ambiente, aqui em alguns casos mais do que outros. A gente conseguiu ver que quando a gente põe informação de envirotyping, grande parte da variação fenotípica do campo ela é decorrente desse envirotyping, então o modelo aumenta a resolução, ele consegue ficar mais acurado para todos os cenários. A capacidade preditiva, a gente conseguiu ver que a única forma de o GBLUP aumentar o rendimento, aumentar drasticamente a capacidade preditiva dele, está aqui de 0,24, foi botar dado ambiental de envirotyping. Os Gaussian Kernels, eles conseguem modelar bem os dados ambientais e interação, da mesma forma o Deep Kernel. Só que como a gente falou, o Deep Kernel, ele foi rápido e teve uma alta capacidade preditiva, então a gente começou a dar um pouco mais de atenção para ele e para o Gaussian Kernel. Em CV2, obviamente, tem maior capacidade preditiva. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas você vê que eu estou grifando aqui em negrito que sempre aqui o Deep Kernel, ele tem valores muito altos de capacidade preditiva ao incorporar dado ambiental. E a gente consegue ver isso claramente nesse gráfico de resolução. Aqui, em cada linha, é uma correlação de um híbrido com ele mesmo ao longo dos ambientes, predito e observado, para cada modelo e kernel. A gente vê aqui que os kernels, os modelos que têm informação de interação e dados ambientais, têm uma resolução muito maior em predizer o comportamento dos materiais ao longo dos ambientes do que os modelos
sem dado ambiental. Trabalhando em frequência, a gente consegue ver claramente isso, a frequência de ocorrência dos híbridos que são explicados pelo modelo. Em vermelho quer dizer que o modelo não consegue explicar. A gente vê claramente que os modelos puramente genômicos, eles erram em explicar o comportamento dos híbridos, de metade dos híbridos quase, 50%. Acertam alguns bastante, mas erram metade, basicamente. E tem relações aqui que compensa dar uma olhada no paper, né? Não vou conseguir falar muito a fundo agora, que eu acabei me perdendo um pouco de tempo no começo. Mas eu quero ressaltar isso aqui para vocês. Olha como que o Deep Kernel e o Gaussian Kernel conseguem capitalizar o uso dessa informação ambiental para explicar a resolução dos híbridos. Aqui nesse cenário, por exemplo, eles conseguiram uma correlação pelo menos maior do que 0,26 para grande parte, que é em verde aqui, para grande parte dos materiais. E acertaram até 0,75 a correlação para uma grande parte dos materiais, ou seja, aumentou drasticamente a resolução daqui para cá, nesse conjunto da USP. Aqui no Helix a gente conseguiu ver que foi o modelo sem norma de reação, né, sem o kernel GW, que conseguiu aumentar bastante. Bom, se a gente alinhar capacidade de predizir em cada ambiente, a gente consegue ver isso aqui agora. A combinação de melhores kernels com melhores modelos. Eu quero ressaltar para vocês aqui em azul, que são os modelos com dados ambientais, esses picos aqui, maiores do que os outros, são justos em ambientes com baixo nitrogênio. Eles conseguiram aumentar a resolução de ambientes pouco previsíveis. Em linha sólida é Deep Kernel, em linha tracejada é Gaussian Kernel, em linha pontilhada é GBLUP. Então, você consegue ver claramente os saltos de capacidade preditiva por ambiente em que esses modelos conseguiram alcançar. Bom, conclusões desse trabalho. A dominância é imprescindível para modelar a relação de híbridos simples. O dado ambiental ele é a única forma de aumentar drasticamente o GBLUP para múltiplo ambiente. Uma das principais, na verdade, né? Deep Kernel e Gaussian Kernel são as melhores formas de modelar a interação. E a gente consegue aqui modelar melhor essa covariância ambiótipo-fenótipo com o Deep Kernel e Gaussian Kernel. Obviamente, a gente pode usar outras abordagens no futuro, que são o Crop Model e Deep Learning. Bom, aqui eu vou fazer só uma apresentação rápida aqui, eu vou passar bem rápido. A importância disso. São cenários de milhos para o futuro, no Brasil e Argentina. A gente consegue ver que, nos próximos anos, as perdas de rendimento dos campos, das lavouras de milho no mundo, vai começar a ser muito alta devido ao estresse térmico e de seca. Então, o melhoramento precisa integrar essas informações ambientais para conseguir antecipar esses cenários, para fazer um ambiente que é o Climate Smart Breeding, né? Aqui a gente consegue mostrar, vou falar rapidamente, a questão de como que a plasticidade fenotípica de um genótipo ela é função do gradiente ambiental que ele é experienciado, né? Então, por exemplo, se a gente consegue mostrar um ambiente, uma ampla gama de condições ambientais, nós vamos enxergar esse padrão aqui de norma de reação entre os genótipos. Mas para os mesmos genótipos, a gente muda essa amplitude de ambientes, pode ser que a gente ache um outro padrão. Então, é por isso que é importante entender os conceitos de fisiologia nesses ensaios. Eu vou pular aqui rapidamente isso aqui, para poder ir direto aqui para os agradecimentos e falar um pouco do meu estágio. As duas figuras, na verdade, são de trabalho que é pré-print, então eu posso falar disso depois se alguém tiver uma dúvida, mas vai ficar disponível em breve. Importante mesmo era falar desse trabalho da Heredity que eu publiquei, de como é que essa relação do ambiente com o fenótipo pode ser melhor modelada e entendida se usar conceitos de fisiologia. Bom, eu gostaria de falar aqui rapidamente do meu estágio no CIMMYT. Eu fui para o CIMMYT no começo do ano com a minha bolsa do CNPq, sem bolsa de sanduíche, e acabou que quando eu cheguei lá, um mês depois que eu estava lá, começou a quarentena, e aí eu tive que ter duas opções, ou usar meu dinheiro e voltar para o Brasil, que eu não tinha, ou morar no CIMMYT, que eu não tinha dinheiro também. Então, ainda bem que o pessoal do CIMMYT foi muito bom e me deu abrigo lá. Eu morei no CIMMYT, parecia aquele filme do menino que fica no shopping à noite preso, sabe? Só tinha eu no CIMMYT lá. E aí o CIMMYT foi como se fosse um office home e um home office. Então, eu sou muito grato pelo apoio de todos, por estar lá, e muito obrigado por tudo, pessoal do CIMMYT. Aqui é uma imagem que eu tirei mostrando que o CIMMYT tinha as bandeiras de todos os países penduradas junto com a estátua do Norman Bullard. E nesse momento estava só a bandeira do México e do CIMMYT, eles estavam totalmente fechados, não tinha ninguém aqui.
agradecimento ao Dr. José Cross e ao professor Oswald. Eu ia fazer meu estágio com os dois pessoalmente, acabou que eu fiz meu estágio de forma virtual com o José Cross até então, e estou fazendo com os dois ainda, na verdade, alguns trabalhos. Agradecimento ao pessoal da biometria, né, tanto o pessoal, o gestor, que é o Juan Burguenho, como o pessoal que trabalha no RH, que conseguiram para mim minha moradia e minha alimentação lá no CIMT, nesse período de quarentena, que eu tive que ficar lá. Muito agradecido, eu sou muito grato a isso, foi imprescindível para mim. O Pedro Barbosa, que é um egresso do programa, que mora lá no México, ele me ajudou também no começo, agradeço a ele. Agradeço também à equipe do Laboratório de Melhoramento de Alógramas, principalmente aqui no Humberto e o Giovanni, que ajudaram no pacote e estão dando boas dicas também nos trabalhos. Obviamente o professor Roberto, que é meu orientador. E aqui agradeço também ao CNPq, à Exalc, e obviamente ao CIMIT e à Fundação Bill Melinda Gates por ter financiado o nosso trabalho e os nossos trabalhos que estão sendo feitos. Muito obrigado pela atenção, peço desculpas por me estender e muito obrigado. Obrigado, Germano, pela apresentação. Ainda ficamos dentro do tempo aqui. A gente tem mais alguns minutinhos para algumas perguntas. Mas, bom, eu conheço o trabalho, né? Então, sou suspeito para falar. Mas acredito que pelas perguntas que a gente tem aqui, já acredito que é consenso aí da relevância do trabalho que você vem desenvolvendo. O Leonardo Volpato tem uma pergunta. Como poderia ser feita a integração do Envirotype com fenotipagem de alto rendimento? Tudo bem, Leonardo? Leonardo é um cara que eu sempre ouvi falar dele lá no CIMIT. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de sair. Eu acho que assim, a gente está pensando numa forma que esse Envirotyping que eu falei aqui foi uma questão macroambiental. Mas a gente, obviamente, tem que pensar também numa questão dentro do ensaio experimental. Então, eu creio que, por exemplo, a fenotipagem de alto rendimento, ela pode fornecer uma plataforma para Envirotype por mensurar a temperatura de folha, variações espaciais nas plantas, que pode ser um indício de correlações espaciais entre o sistema planta-sol e a planta-atmosfera. A gente consegue modelar a biomassa das plantas com fenotipagem de alto rendimento. Então, fornece por esse lado esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente pode usar as informações ambientais para ajustar as informações de fenotipagem, para modelar, ajustar como uma covariável, ou então associar, por exemplo, a análise de biomassa ao longo do tempo com graus dia, com somas térmicas. Então, fazer uma abordagem integrada de fenotipagem com Envirotype. Eu acho que nesse sentido que a gente pode pensar. Obrigado pela pergunta. Temos uma outra pergunta aqui do Eduardo Besch. Com relação aos modelos, existe muita variação entre os breeding values estimados e o valor observado dos 5% selecionados? Muito boa pergunta. Nesse trabalho que nós fizemos na Heredity, nós não chegamos a fazer esse tipo de diagnóstico, mas nesse trabalho aqui, que eu sei rápido aqui, essa parte final do trabalho, mas nós fizemos uma análise na parte inicial desse trabalho para verificar a coincidência de seleção, para ver a capacidade de como os dados ambientais podem ser usados para ajudar a substituir ensaios de campo. E o ganho de coincidência de seleção, eu acho que foi dos 5% também que foram feitos, foi muito alto em relação, foi bem maior do que os modelos sem dado ambiental, ou seja, o uso de dados ambientais, algumas vezes, ele não melhora tanto a acurácia do modelo. Mas quando você usa a correlação a nível de híbrido, você vê que ele melhora a resolução da explicação da interação e, por consequência, ele vai melhorar a coincidência de seleção. Então, esse seria, talvez, embora não tenha sido feito nesse trabalho da Heredity, daria para deduzir que, sim, ele melhorou a coincidência de seleção porque aumentou a resolução de explicar o desempenho de um híbrido específico ao longo dos ambientes. Fantástico. Germano, temos mais uma pergunta aqui da Camila. A pergunta dela é assim: o que você acha da utilização dos modelos fisiológicos no cenário mais complexo, que seria o CV00, aquele que nem os genótipos nem os ambientes são avaliados? Uhum. Então, os modelos, a gente pode falar ecofisiológico, pode ser aqueles daquela classificação que eu mostrei, todos que incorporam alguma informação ecofisiológica. Então, pode ser desde um modelo que usa informação ambiental, como aquele do paper que eu mostrei da Millet, de milho,
como pode ser o modelo de crescimento de cultivos, que é modelos processos. Então, isso vai depender muito do que a gente está vendo. O pessoal da Corteva, o Charlie Messina, ele publicou um trabalho em que ele testou esse tipo de cenário nos experimentos com seca. E ele obteve uma boa predição desses novos ambientes. Nós também testamos nesse outro trabalho, que não consegui falar dele agora diretamente, também não estava aqui o slide específico disso. A gente conseguiu ver que o modelo com dado ambiental, o modelo com dado sem dado ambiental, ele geralmente chega numa capacidade preditiva perto de zero. Muitos valores negativos, poucos valores positivos. Então, na média, fica um valor igual a zero. Quando você põe dado ambiental, você arrasta esse limite um pouco para cima, do lado positivo. Então, ele fica com uma capacidade preditiva baixa, porque é difícil para novos ambientes, novos genótipos, mas ainda é melhor do que não usar dado ambiental, que é a melhor porque essa é a melhor forma de amarrar condições ambientais que não existem com condições ambientais que existem. Então, não sei se eu consegui responder a pergunta. Temos aqui uma última pergunta, então, devido ao horário, mas, por favor, fiquem à vontade, né? Eu conheço, né, o Germano já de longa data, o Germano gosta de interagir, fiquem à vontade para entrar depois em contato com ele ou com nós do grupo aqui para conversar um pouco mais sobre como a gente tem modelado o ambiente em termos de predição. Então, a última pergunta que a gente tem é do Cleidson Silva, e ele pergunta se é possível associar envirotyping com, por exemplo, a dissecação do controle genético de características, por exemplo, uma GWAS, né? E principalmente ainda quando você tem estresses, né? Salinidade, hídrico, como é que, não só para predição, mas para dissecação de características quantitativas. Como é que Legal você enxerga isso, Germano? Eu acho bem legal esse tema também. Já saíram 2 trabalhos bem nessa linha. Trabalho do pessoal do Genome 2 Fields na América do Norte, que eles dissecaram a responsividade da plasticidade fenotípica, que é aquele beta da regressão do Phelan-Wilson, de adaptabilidade. E um trabalho que eu citei no começo, que fizeram uma GWAS para coeficientes de responsividade ao florescimento. Então, a gente consegue, eu acho que esse é um caminho bem interessante, porque a gente consegue olhar essa responsividade numa primeira etapa com a relação ambiente-fenótipo, achar esses fenótipos intermediários, né, que são, de certo modo, aí, responsividades, e trabalhar em cima disso. Então, eu acho que é um caminho bem promissor. Se quiser, depois manda uma mensagem que a gente pode conversar a respeito disso, que eu também me interesso, acho bem legal. Acho que é um caminho bem legal. Interessante, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui, até surgiu uma outra pergunta, né? Falando de cenários futuros, o que eu conversei muito com o Germano, que a gente tem que apresentar um conceito de prova de conceito, né? Em que poderia ser utilizado isso. E aí os ambientes podem ser passados, presentes ou futuros. Na verdade, a modelagem que você vai utilizar depende muito do seu objetivo, mas com certeza, você pode criar ambientes virtuais que nem existem ainda, né? Ou pode expandir o seu TPE, né? Então, enfim, aí a criatividade vai de cada um com a dor de cada um. Então, Germano, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seminário, muito obrigado por compartilhar suas ideias, seus pensamentos, seus resultados com a gente. Semana que vem nós vamos ter o seminário do professor Matheus Mundim, então não percam, sexta-feira de tarde a gente se encontra de novo. Bom final de semana para todo mundo e até no seminário da semana que vem. Obrigado, pessoal.